Brasil registrou 971 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Neste domingo, o total de mortos chegou a 435.823, infelizmente. A média móvel de mortes na última semana chegou a 1.915. Essa média voltou a subir depois de 15 dias em queda. E no Senado, a CPI da Covid tenta encontrar os responsáveis por esse altíssimo número de mortos do país. A CPI ouve amanhã o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na quarta-feira o ex-ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, e na quinta a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina. A gente vai falar sobre a CPI neste momento com o Rogério Carvalho, ele que é senador por Sergipe, líder do PT no Senado Federal, médico, doutor em saúde pública pela Unicamp e participa da CPI da Covid, é titular também da Comissão de Acompanhamento da Covid-19. Olá, Rogério, bom dia. Bom dia, Marilu, satisfação estar com vocês. Igualmente. Senador, vamos falar aqui inicialmente, infelizmente, de um assunto bastante triste. Eu quero repercutir contigo a morte ontem do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, que morreu aos 41 anos de idade, vítima de câncer. Em respeito ao político, ao ser humano que dirigia aí a maior metrópole do país, quais seriam as suas palavras em relação a essa morte, senador? Bom, primeiro, eu confesso que eu comecei a ter conhecimento do Covas, do Bruno Covas, ao longo da pandemia. E confesso que criei uma admiração por ele, um respeito pela forma como ele se conduziu. Ele teve uma postura bastante coerente na condução da pandemia. Me pareceu, ao longo de todo este processo, pareceu ter muito compromisso, muita responsabilidade, muito empenho nessa questão do combate à pandemia. Então, essa é a visão que eu tenho dele e sinto, a gente perdeu uma vida tão jovem, um político promissor, que todos nós, na política, podemos cometer erros, acertos, mas o tempo e a experiência vai nos fazendo melhor. Então, ele se mostrou para mim, do fundo do meu coração, se a gente pode dizer essa expressão, ou seja, lá causava em mim uma sensação muito positiva pela forma como ele se conduzia. E acho que ele tinha uma vida promissora, uma carreira promissora, e poderia contribuir muito para o país que vive no obscurantismo neste momento, né? É uma pessoa que não era obscurantista, que não estava fora do tempo que vivia, e isso hoje já é muito quando a gente olha para a política. Então, eu sinto muito como a maioria dos brasileiros sentem a morte de uma liderança tão jovem que a gente perde. Tá certo. Agora, senador, antes da gente falar também sobre a expectativa da tomada de depoimentos desta semana aí na CPI, que promete ser quente, né? A gente vai fazer agora um balanço da semana passada. A gente teve os depoimentos do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, do ex-secretário de Comunicação da Presidência, o Fábio Weingarten, do gerente-geral da Pfizer para a América Latina, o Carlos Murilo. Inclusive, eu destaco o momento em que o ex-secretário de Comunicação da Presidência, né, o Fábio Weingarten, afirmou que não esteve envolvido em uma campanha, né, com o mote "O Brasil não pode parar", e nesse momento ele disse que estava afastado, isolado, né, porque estava com Covid, mas você apresentou um trecho de uma live ali na hora, né, exibida ali no período na qual ele confirmava que estava trabalhando pela SECOM durante o isolamento, né? Então, com esses depoimentos, já é possível identificar aí possíveis crimes de responsabilidade por parte do governo federal na condução do enfrentamento ou não enfrentamento à pandemia, senador? Olha, Marilu, eu diria que nós já temos elementos mais do que suficientes para sustentar o crime de responsabilidade do governo e de vários dos seus assessores. Porque não foi só deixar a população largada à própria sorte
para adquirir naturalmente a imunidade. O que significa isso? Deixa as pessoas se contaminarem e as pessoas adquirem a doença. Como disse o próprio Bolsonaro, os mais fortes sobrevivem, os mais fracos morrem. É assim mesmo, é a vida, 70% vai ter. Então, essa tese dele, ela está mais do que comprovada. O Fábio Van Garten, ele tentou fugir e proteger o presidente e se proteger de que ele não fez comunicação nesta linha de deixar e de largar as pessoas à própria sorte. E dizendo que não participava da elaboração das campanhas. Mais do que mostrar que ele estava trabalhando durante a pandemia, aquele vídeo teve como função mostrar que ele dirigia todas as campanhas e que ele controlava todas as campanhas veiculadas pelo governo e que, portanto, ele também é corresponsável pelos crimes cometidos contra a saúde pública de todo o povo brasileiro. Então, aquela CPI, apesar deles terem, do Fábio Van Garten ter rompido com eles e depois ter sido acomodado, isso é uma questão que a gente ainda pode saber o que foi que aconteceu e o que foi que aconteceu depois para ele voltar, mas ele não conseguiu suportar 10 horas de inquirição, 10 horas de tensão ali, ele acabou liberando e se entregando e piorando a situação do governo diante da opinião pública brasileira. E o executivo da Pfizer também oferecido aí, né, 5 vezes a vacina Pfizer, o governo ter recusado essas 5 propostas também é grave, né, senador? É muito grave e é muito grave outros fatos, como, por exemplo, alguém que não faz parte do governo participar da negociação da compra de vacinas, o secretário de uma pasta que, em tese, cuida da comunicação, ser o responsável pela intermediação da compra de vacinas junto com o filho do presidente. Tem muitas coisas esquisitas e fora da ordem nesta condução da compra de vacinas. Agora, os relatos que nós vamos ver esta semana vai provar que o presidente não tinha a menor intenção de adquirir vacina, de que não fosse de origem americana ou de empresas americanas, de sociedades ditas capitalistas, ultraliberais, certo? E isso está comprovado agora, a gente já viu que eles não querem comprar a vacina da Bharat-BioNTech, não querem comprar, que faz parte do consórcio do Covaxin, não quis comprar a Sputnik, ele está fazendo obstrução por uma questão ideológica. O Ernesto Araújo, ele tem relatos, falas, onde ele coloca isso com muita claridade. E outra coisa, que é pior, eles queriam comprar um quantitativo muito pequeno de vacinas desses países aliados. Então, não interessava para eles a compra de vacinas, né? Tanto é que foi preciso o Lewandowski obrigar o governo a apresentar um plano nacional de imunização, e foi aí que o governo se obrigou a emitir editar uma medida provisória, liberando um crédito extraordinário de 20 bilhões para a compra de vacinas. Então, nós estamos, de fato, largados, todos os brasileiros e brasileiras foram largados à própria sorte. Se for forte, sobrevive. Se for fraco, a pandemia leva. E, senador, falando em Lewandowski, né, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o direito de ficar em silêncio durante o depoimento à comissão, sempre que ele entender que as perguntas podem levá-lo aí ao risco de produzir a prova contra si próprio, né? A secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, que também está marcada para essa semana, ela é conhecida como Capitã Cloroquina, também está pleiteando esse mesmo direito. Ficar em silêncio, como é que afeta os trabalhos da CPI? Qual que é o impacto e qual que será a estratégia aí dos senadores? Olha, Marilu, é risível essa tentativa, porque
os fatos falam por si, né? Os fatos de uma personalidade, de um agente público, diz qual o seu compromisso, qual o seu comportamento e qual a sua responsabilidade. Ter a oportunidade de se defender é uma vantagem, por isso falar é uma vantagem para quem está sendo inquirido numa oitiva. Ficar calado é deixar a versão construída a partir dos fatos apresentados como uma versão única e verdadeira. Então, eu acho que eles estão cometendo mais um erro, né? Um erro que é não se explicar e não dizer para o povo brasileiro por que não fez, por que fez pela metade, ou por que deixou que as pessoas ficassem largadas à própria sorte. Isso não tem como eles negarem. Se calarem, será muito pior para eles do que para a própria CPI, porque os elementos já estão dados. Eles estão ali na qualidade de testemunhas para tentar se defender, para tentar dizer que não é bem assim, que não foi assim, não foi por conta disso, não foi porque deixou a população largada, não foi por isso, foi por outros motivos, mas não vai ter jeito, eles vão se calar e a versão vai se consolidar claramente com um crime ou com vários crimes contra a saúde pública cometidos por Bolsonaro e toda a sua equipe de primeiro escalão. E a expectativa, senador, em relação ao ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo? A gente está vivendo aí a falta de insumos da China, com paralisação da fabricação da Coronavac aqui pelo Instituto Butantan, enfim, já com reflexos também em relação à AstraZeneca na Fiocruz. Qual será aí a expectativa, por onde é que vocês vão aí atuar em relação a esse depoimento do Ernesto Araújo? O Ernesto Araújo, assim como todos, é muito fácil seguir. É só seguir a linha do tempo e analisar cada manifestação pública ou ato público deles. Ao fazer isso, você evidencia a total negligência e a ação deliberada de não fazer ou a ação deliberada para atrapalhar processos que poderiam trazer benefícios a um processo de imunização em massa, por exemplo. Então, o Ernesto Araújo, ele não agiu ao longo do tempo, você não tem registro do Ernesto Araújo procurando negociar contratos de transferência de tecnologia para a produção de vacina no Brasil, negociando com países para a compra de vacinas. O que você tem do Ernesto Araújo e da equipe do governo são posições racistas, posições preconceituosas, posições que distanciam o Brasil dos maiores produtores de vacinas e insumos do mundo, que são os BRICS, com exceção dos Estados Unidos, que tem 2 vacinas, certo? 3 vacinas, o resto, todas elas são produzidas nos BRICS, China, Índia e Rússia. E esses 3 países foram destratados pelo Itamaraty ao longo deste período. Então, essas questões serão muito, muito colocadas. A outra questão é o fato dele ter se empenhado pessoalmente em adquirir o princípio ativo para a produção da hidroxicloroquina e se empenhado para comprar hidroxicloroquina, cloroquina, porque era um desejo do seu chefe. Então, a máxima da semana é: manda, o outro obedece. Portanto, o Ernesto Araújo, o Pazuello e a capitã Cloroquina são, na verdade, são agentes públicos subservientes, obtusos, que seguem cegamente o presidente da República na sua visão de como lidar com a pandemia. Agora, senador, está preocupando aí os seguidores do Bolsonaro, os correligionários, a falta de habilidade política do Ernesto Araújo e também o temperamento explosivo
Isso poderá gerar aí algumas falas do ex-ministro que comprometa o presidente Bolsonaro, na sua opinião? Eu acho que ele, como diplomata, e sem a investidura do cargo de chanceler, acho que ele vai chegar muito humilde e bastante diplomático nesta CPI, porque ele sabe que ele não pode fazer o que ele fez em outros momentos, como chanceler, certo? Que foi à Câmara, que foi ao Senado, e passou uma arrogância, uma prepotência de quem tinha a segurança de ter por trás o aparato estatal para lhe proteger. Neste momento, ele é um funcionário de carreira do Itamaraty que não tem nenhum aparato estatal a não ser as regras do Estado Democrático de Direito para lhe assegurar alguma proteção. E agora, se ele for agressivo com os parlamentares, como ele já foi em outras ocasiões, se ele for desrespeitoso, se ele mentir, se ele afrontar, eu tenho a impressão de que este pode ser o primeiro a ser chamado a se retirar de forma bastante constrangedora, né? Como, por exemplo, sair preso da CPI por desacato, por desrespeito, por todos os elementos que justificam, todo o desrespeito que justifica a saída de uma pessoa, porque além de não querer falar, vai querer confrontar, vai querer desmerecer quem ali está sentado fazendo a inquirição dele. Então, ele pode, né, se ele seguir o que ele fez enquanto ministro das Relações Exteriores, se ele repetir, ele não vai se dar bem. Eu creio que ele será diplomático, certo? Porque ele foi formado para isso. Eu creio que ele vai chegar lá muito manso, porque ele não tem mais Bolsonaro e o cargo de chanceler para proteger. Exato. Agora já estamos no finalzinho já do nosso tempo, senador. Eu li na coluna, né, do Jamil Chad, aqui do UOL, onde ele revelou na semana passada que o Brasil não fechou acordo do spray nasal em Israel e tem dados de sigilo até 2036. Certamente essa deve ser uma questão que deve ser levantada com o Ernesto Araújo. É uma boa questão. Por que tem um sigilo até 2036? O que tem por trás de tudo isso? Aliás, esse é o governo menos transparente das últimas 4 décadas. Depois de 85 para cá, esse é o governo menos transparente que o Brasil já teve, né? A gente criou a Lei de Acesso à Informação, que está obstruído, né? Você pede um requerimento de informação, eles não dão. O governo, na verdade, tem colocado documentos com 100 anos de preservação de sigilo. O que esse governo está escondendo? Qual é o medo desse governo? Percebe? É um governo autoritário, e todo governo autoritário não tem transparência. Se, de fato, esse spray tivesse alguma justificativa clínica na prevenção ou no tratamento da Covid, né, deveria deixar aberto para que as pessoas pudessem saber o que eles foram fazer lá. Essa comitiva a Israel foi também uma extravagância desnecessária e fora de foco no momento em que a gente perdia milhares de vidas. Exato. E só para encerrar mesmo agora, vamos só comentar essa manifestação pró-Bolsonaro no sábado, né, onde as pessoas que estavam ali numa das faixas estavam pedindo, inclusive, uma intervenção militar com Bolsonaro no poder, o que a gente sabe que é inconstitucional, mas, enfim, Bolsonaro sem máscara, com ministros, andando a cavalo. Qual é o significado, né, enfim, dessa manifestação nesse momento, senador, na sua opinião? Significa tem um significado bizarro. Eu diria que é uma coisa bizarra, é uma coisa fora de qualquer contexto. É a demonstração de uma força econômica
e de um segmento que tem muita força no Congresso, que são os produtores rurais, uma parte dos produtores rurais, que acham que o país tem os senhores que mandam e o povo que obedece. É parte de uma cultura escravagista, de subjugação, de parte dos ricos em relação aos pobres, de um setor sobre outro, que é a cara do Bolsonaro. O Bolsonaro tem essa cara de se adversário elimina, se é bandido mata, ou seja, é essa cara que não representa uma democracia nem uma sociedade civilizada. Aquilo não vai prosperar. O Brasil tem mais maturidade, tem institucionalidade e hoje não há espaço, felizmente, não há apoio internacional para aventuras golpistas que desrespeitem a nossa Constituição e a normalidade democrática no Brasil. Mas é lamentável, é uma cena absolutamente lamentável e, eu diria, bizarra, descontextualizada, que depõe contra a imagem do Brasil fora do Brasil, que nos fazem démodé. Você lembra desse termo, démodé? Certo? Démodé, completamente fora de moda, fora da ordem. É uma coisa ridícula. Tá certo, senador. A gente agradece aqui a sua participação e esperamos contar com você em outras oportunidades. Um forte abraço. Um abraço, Marilu. Até mais. Falamos aqui com Rogério Carvalho, senador por Sergipe, líder do PT no Senado Federal, médico, doutor em saúde pública pela Unicamp, ele que participa da CPI da Covid-19. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.